O estado do Rio de Janeiro tem um grande desafio pela frente: melhorar a qualidade da educação. Nesse processo, as escolas e os estudantes podem contar, olha, com um aliado: as famílias dos alunos. Pesquisas mostram que quanto maior a participação dos pais no acompanhamento dos filhos, melhor é o rendimento escolar deles. A nossa comentarista de educação, Andréia Ramal, já está aqui no estúdio para conversar comigo sobre esse assunto. Bom dia, Andréia. Por que a participação dos pais na vida escolar dos meninos, dos alunos, é tão decisiva aí para uma melhora no rendimento escolar? Bom dia, Ana Luísa. Bom, a participação dos pais é fundamental. Primeiro porque eles aumentam a autoestima dos alunos. Eles mostram que se interessam pelo filho, que estão atentos ao seu desenvolvimento. Mas também essa participação é importante numa questão mais prática, para organizar a agenda do aluno, para ajudá-lo a ter um ambiente de estudo em casa e até mesmo para criar mais interesse dele pelas matérias escolares. Como é que ele faz isso? Relacionando as coisas que acontecem, as notícias de jornal, as situações da família dele com os conteúdos escolares. Porque se os pais valorizam, dão importância à vida escolar do filho, o filho começa a olhar para a vida escolar também de outra maneira, desde pequeno, né? Isso, exatamente. É muito ruim quando os pais, por exemplo, diante do primeiro problema que enfrentam, já deixam de dar atenção, ou, por exemplo, quando tem uma situação difícil em termos financeiros, econômicos, os pais acabam tirando a criança da escola para que ela trabalhe ou o jovem ajude no orçamento familiar. O pai deveria fazer de tudo para que o filho nunca abandonasse a escola. Andréia, a gente vai conhecer agora as iniciativas de duas escolas que estão abrindo as portas aos pais. E não é só para falar de nota vermelha ou indisciplina, não. Veja na reportagem de Fábio Júdice. Para aprender, crescer e ter um bom rendimento na escola, os alunos precisam de computador, precisa de livros, precisa de um professor maneiro, legal. A Larissa aqui está certíssima. Agora, para que os alunos possam aproveitar todas as ferramentas que a escola pode oferecer, é cada dia mais importante a participação de pessoas como o seu Maurício, a dona Ana Lúcia, o seu Fernando. Sabem quem eles são? Os pais. Vem aqui, falo com a professora, falo com a diretora, como é que é o procedimento dela dentro da sala de aula, como é que ela está indo bem, o conceito dela perante as coleguinhas, perante os amiguinhos dela. Procuro saber se está tudo certo, como é que foi o dia dela, olha os deveres, olha o caderno, tudo. Aí, inclusive, ela chega com o trabalhinho da escola: mãe, me explica isso assim, eu vou, o que eu posso, eu explico, o que eu não posso, eu peço para a irmã explicar. Além de ajudar os filhos nos deveres e sempre conversar sobre o dia a dia na escola municipal jornalista Brito Broca, no Morro da Formiga, estes pais também são incentivados a visitar as salas de aula. Daniela é filha de Dona Iraci, que decidiu colaborar ainda mais. Como mãe voluntária, ela passa 1 hora por dia na escola. Eu ajudo a dar a entrada dos alunos, quando a criança está passando mal, eu vou socorrer. Eu faço um pouquinho de cada. E aproveita para ficar de olho na sua filha, como é que tá, não é? E como é que ela tá no estudo, eu vejo o caderno dela todo dia também. A criançada aprova, hein? Gosto, eu fico muito feliz. Do Morro da Formiga, pegamos a ponte Rio-Niterói e chegamos ao Colégio Abel, em Niterói. Aqui funciona um projeto em que os pais têm um dia específico com hora marcada para vir à escola e saber como anda o desempenho dos seus filhos. Acho super importante, porque assim a gente acompanhar o filho da gente, ver o que está acontecendo na escola, saber se ele está bem na matéria, se não está. E um contato direto com o professor é muito importante, né? Olho no olho, assim. Os pais, junto com a escola, eu acho que é realmente uma oportunidade que a gente não pode desperdiçar na educação dos nossos filhos. Eu trago o dever para casa, e quando eu não sei, eu deixo para ela corrigir. Aí quando ela fala, quando deixa em branco alguma coisa, aí ela me ajuda. Assim como este projeto tem dado bons resultados em Niterói, seu Jorge, morador do Morro da Formiga, está descobrindo que um pai pode fazer muito mais pela educação dos seus filhos do que levá-los ou buscá-los na escola. Olha a mochila, os deveres que foi passado, tudo. Eu sempre procuro estar por dentro do dia a dia deles. E a criançada tem um rendimento melhor a partir daí? Tem, com certeza, bastante rendimento. Tem que encontrar um tempinho para se dedicar à vida escolar dos filhos, né? Porque todo mundo reclama da falta de tempo, mas eu acho que se organizar e reservar ali umas horinhas na rotina é importante. Né? Ana Luísa, isso não é só uma percepção daquele pai dessa matéria, não. É uma comprovação que as pesquisas já trazem hoje.
as mães que se dedicam a acompanhar os filhos, os pais quando participam também. Tudo isso gera um contexto que faz com que a criança tenha menos chance de ficar em recuperação ou até de ser reprovada. Agora, às vezes são atividades simples, né, André? A gente viu ali na reportagem uma mãe dizendo que quando ela não sabe explicar, ela pede a ajuda da filha mais velha e tal. Às vezes o pai tem menos instrução que o filho, mas pode se envolver de outras maneiras, né? Primeiro motivando a criança. É preciso fazer com que ela valorize o estudo. Isso se faz mostrando que para você o estudo e a escola são coisas importantes. Agora, tem que ter cuidado quando a pessoa não sabe bem uma matéria, não precisa explicar. Você pode ajudar de outras formas, porque tem alguns pais, isso não é só pais com baixa instrução não, acontece com todo mundo. A pessoa começa a repetir aquele modelo de educação no qual ele foi ensinado. Então começa a exigir que o filho decore coisas, dá punições quando o filho não aprende, faz o dever de casa pelo aluno. Isso aí acaba tirando a autonomia e acaba sendo prejudicial. Pois é, eu, por exemplo, me lembro de uma experiência que eu adorava, que era no começo do ano encapar os cadernos com a minha mãe, botar etiqueta, botar o nome, o número da classe. Só isso já é um gesto de envolvimento na vida escolar, é uma coisa simples, né? De preparar o material escolar para aquele ano letivo e a criança começa a dar valor àquilo. Né? Isso mostra que os pais dedicam tempo e dedicar tempo é mostrar, é um sinal de carinho, amor. Né? Exatamente. Um sinal de e ler amor. junto, criar situações em que a criança possa notar que ela participa desse dia do pai, que o trabalho dela é tão importante quanto o trabalho dos pais também são importantes. A gente viu ali na reportagem um pai buscando os filhos na escola e dizendo, né, que acompanha o dever de casa, mas isso é uma situação rara. Normalmente são as mães que ficam com essa tarefa, né, Andréia, de acompanhar a tarefa escolar e tudo mais. É verdade, Ana, mas essas mesmas pesquisas já mostram que quando o pai se envolve na educação, isso ajuda mais ainda, não só no rendimento escolar, também na performance social, na interação das crianças com outras pessoas. Então é muito importante que o pai se envolva e que ele também arrume um tempo. E o que eu achei interessante ontem, lendo, pesquisando sobre esse assunto, foi um comentário que eu vi, que eu acho que o apoio do pai ou da mãe faz com que a criança se sinta mais capaz de enfrentar os desafios propostos pela escola e pelos professores, né? Porque ela sabe que ela tem alguém para ajudá-la. Aquele desafio pode parecer muito grande, mas que ela tem ainda mais uma instância a recorrer, né? Exatamente. E é importante também que os pais participem da vida da escola, porque assim eles conseguem diminuir a distância que existe entre o contexto familiar e a própria escola. São duas realidades um pouco diferentes para a criança, então elas precisam conversar, precisam aparar essas arestas e encontrar um objetivo comum. Bom, nossa comentarista Andréa Ramal está de volta agora para falar sobre a importância dos pais se aproximarem da escola dos filhos. O que as escolas podem fazer na prática para estimular a participação dos pais, Andréa? Ana Luísa, as reuniões de pais são muito importantes. É muito necessário que as escolas utilizem bem esse espaço. Porque tem escolas, por exemplo, que se limitam a falar dos alunos que vão mal no rendimento escolar, ou comentar as notas. Na verdade, a reunião dos pais é importante para que a escola primeiro apresente o projeto pedagógico. O que é isso? É aquele instrumento que é construído com a comunidade que diz que pessoa nós queremos formar. Isso é essencial porque assim os pais sabem como colaborar com a escola, em vez de contrariar o método pedagógico. O que os pais, por exemplo, podem perguntar? Porque muitas vezes os pais são tímidos, chegam na reunião, assistem, mas não participam. Que perguntas eles podem fazer? E os pais com baixa instrução, inclusive, às vezes têm vergonha de ir para a escola, porque eles pensam que vão ser julgados, que a escola vai achar que eles não têm nível para participar. Não existe nada disso. A reunião de pais existe para ajudar justamente essas famílias a colaborarem mais. Então eles precisam perguntar o que eu faço no dia a dia, como é que eu oriento os estudos, o que eu faço quando eu não sei uma matéria, será que uma explicadora, nesse caso, pode ajudar a resolver o problema, que atividades culturais existem que podem reforçar as condições de aprendizagem do meu filho. Tudo isso, o pai não é um pedagogo, então Claro. Quem tem que orientar é a escola. O pai também não nasce sabendo, Exatamente. né? Vamos ver agora o que aquelas escolas que a gente viu mais cedo na reportagem do Fábio Júdice estão fazendo para aproximar ainda mais a família do ambiente escolar. Nós promovemos os encontros sempre uma sexta-feira por mês,
tá? E é um encontro individualizado, para que o pai possa ter o acesso direto aos professores, conversar diretamente com os professores. Não existe educação sem que a família participe do processo, não existe educação sem que a família esteja ajudando, né? A gente tem essa preocupação em dar acesso, em abrir as portas da escola para que esses responsáveis possam estar aqui acompanhando a vida escolar das crianças, através de reuniões periódicas de pais, né? Através de atividades, eventos e várias atividades que a gente procura fazer para que esses pais possam estar inseridos no trabalho da escola. Isso tem ajudado no desenvolvimento das crianças? Tem ajudado sim, eu acho que dá mais segurança para as crianças, dá mais autonomia, saber que o trabalho acontece em conjunto, é família, é escola trabalhando juntos em prol do aluno. E existe uma tendência, né, André, agora também de pais participando da direção da escola, né? A gestão coletiva da escola, isso principalmente nas redes públicas. Isso é muito interessante porque nessas escolas o projeto pedagógico é construído com representantes de todos os segmentos, inclusive dos alunos. E aí os pais podem ver, por exemplo, como é que o orçamento da escola está sendo utilizado, que melhorias podem ser feitas para essa escola, como é que eu fiscalizo os recursos, eles foram bem aplicados? Então, os pais, de certa maneira, participam até das decisões estratégicas da organização. É bom que essa participação seja uma participação organizada, né? Para que os pais, por exemplo, não cheguem à escola e vão conversando com um professor, com um inspetor, colhendo informações aleatoriamente. Tem gente que pensa que participar ou perguntar sobre o filho é assim, eu vou andar pelos corredores, eu encontro um inspetor e aí eu aproveito e pergunto alguma coisa sobre como vai o meu filho. Não faça isso. As escolas têm uma dinâmica própria de funcionamento. Elas podem se organizar para fazer um atendimento qualificado para os pais em determinados momentos do período escolar, inclusive porque uma informação assim de corredor pode acabar ficando muito influenciada por um evento que aconteceu há pouco tempo. O que o pai precisa procurar é uma informação global sobre o seu filho. Como é que vai o desempenho acadêmico e também como é que ele vai se desenvolvendo como pessoa em outras competências. Andréa, para a gente terminar, faz um resuminho, assim, das dicas que você considera importantes para os pais. Vou falar para você 3 dicas. Primeiro, dê valor ao estudo. A criança precisa entender que estudar é muito importante, que você apoie e reforça isso. Segundo, quando você ensinar ou participar de alguma maneira nas tarefas de casa do seu filho, tenta colocar uma coisa lúdica, alguma coisa de alguma brincadeira, que seja prazeroso, que não seja uma cobrança, um fardo para a criança. E terceiro, participe da vida da escola, vá a todas as reuniões de pais. Muito obrigada, Andréa. Tomara que todo mundo siga essas dicas.